O Fabrício Dutra, que estava lá com a gente, manda uma coisa que foi muito comentada no Café com Velocidade, que a gente abomina, acabou acontecendo diante dos nossos olhos, a largada com safety car. Será necessário mesmo? Estamos lá no autódromo, parece que sim. Havia pontos com grande quantidade de água na pista e o spray seria muito grande. Agora, o que eu não entendi foi a paralisação da corrida em um momento onde a chuva já não era tão forte. Aí, quando decidiram voltar, parece que chovia mais do que na hora que parou. Acho que uma boa parte da corrida foi com safety car e isso, para quem está em casa é ruim, mas para quem está lá é muito pior. Você paga o ingresso caro, chega cedo, vira à noite e acaba vendo um desfile de carros atrás de safety car. E só faltou o virtual safety car para complementar. Pois é, Fabrício, eu acho que eles não querem deixar o Thiago Raposo conhecer o virtual safety car. E as paralisações, eu acho que foi pelo que a gente já falou, né? Tinha que limpar a pista, e se não paralisasse, ia ser mais voltas atrás da bandeira amarela. Aí eu sou realmente a favor que aconteça a paralisação para economizar um pouquinho as bandeiras amarelas. O André Luiz da Silva Santos manda um e-mail bem legal aqui pra gente. Quero que vocês prestem bastante atenção. Sabe que e-mails de André Luiz da Silva Santos são e-mails especiais. Ele diz o seguinte, tem até título o e-mail dele, né? A corrida de um campeão. Afinal, quem foi o real vencedor do GP Brasil de Fórmula 1? Na última etapa tivemos um verdadeiro show de horrores e indefinições. A corrida do México continuou após seu fim e, na minha opinião, todos perderam naquela etapa. Perdeu tanta gente que é mais fácil qualificar as perdas. Ali, a Fórmula 1 perdeu mais. Em São Paulo, o GP Brasil começou com toda a pinta que o leilão de perdas continuaria. Até mesmo a torcida do setor G teve esse sentimento, reagindo com vaias e sinais negativos. Com ar de decepção, eu não imaginava que momentos depois minha cabeça seria preenchida de dúvidas. Quem ganhou o GP Brasil? Ou melhor, quem ganhou mais em Interlagos? O Hamilton ganhou o tão sonhado GP Brasil, deixando a chuva sem tomar conhecimento do Nico e se manteve vivo no campeonato. O Rosberg também ganhou, permanecendo em segundo, mantendo seu favoritismo no campeonato de 2016. Tô preocupado, e o chat aqui do bastidor está bombando. Quero ver se vocês estão prestando atenção nesse meio, André. O Massa ganhou uma das homenagens mais bonitas que já vi na Fórmula 1. O Nasser ganhou 2 pontos com a Sauber, que pode até mudar o futuro, se não dele, o da Sauber. Mas houve uma vitória nessa corrida que ultrapassou todas. Max Verstappen, com todo o seu déficit de quilometragem, se comparado ao restante do grid, seu excesso de talento e genialidade, mostrou à Fórmula 1 a essência de um piloto de Fórmula 1. O que o moleque fez foi uma clara afirmação de seu talento extraordinário, coisa rara nesse estado de pureza. Estamos vivendo um período especial, onde podemos ver mais de uma demonstração de excepcionalidade em um mesmo fim de semana, com o Max na Fórmula 1, o Max na MotoGP. Essas afirmações de talento dão a consistência e respeito a títulos e virtuais títulos de campeão. Alguém se recorda de alguma atuação semelhante onde praticamente é gritando para o mundo a genialidade de um talento? Paradoxalmente, o GP do México e do Brasil convergem a um mesmo ponto. A Fórmula 1 precisa renovar seu corpo pensante. Ainda que de maneira brilhante, não deveria ser natural a necessidade de um talento diferenciado em toda uma conjuntura para sinalizar tais mudanças? Falo conjuntura porque um dos pontos cruciais é que em uma Mercedes o Max Verstappen teria tanta oportunidade de mostrar sua genialidade quanto um piloto da Manor. Nestes 2 casos, não teremos estéreis. A Manor se isola lá atrás e a Mercedes lá na frente, e nos 2 casos ninguém passa ninguém. Bem, o final, quem mais ganhou foi a Fórmula 1. Ganhou uma aula grátis do que seria lógico para ser um piloto de Fórmula 1 e para ser campeão, usando uma fala do Campos. Isto é luz. Fábio Campos, já que ele usou uma fala sua, comece você comentando esse genial e-mail de André Luiz da Silva Santos. Onde ele enumera os vários vencedores do GP do Brasil. E no fim ele dá destaque ao maior vencedor, talvez. Exatamente. E aí a gente entra agora na discussão
absolutamente necessária e absolutamente a principal, digamos assim, mais até do que a chuva e mais até do que o título mundial, porque eu repito, fico muito satisfeito que o título mundial tenha ficado em segundo, terceiro talvez, plano enfim, na cabeça das pessoas após essa corrida. Fosse mais uma daquelas corridas chatas, com aquele marasmo enorme, estaríamos todo mundo falando, a diferença agora, teria se passado o domingo e a segunda-feira com o assunto principal sendo esse. Mas ser campeão assim, vai ser assado, enfim, nós vamos falar desse assunto. Claro que esse assunto vai ser abordado, mas ficou em segundo plano. Foi tão grande o que aconteceu em Interlagos que o título mundial ficou em segundo plano, mesmo tendo a Fórmula 1 agora apontado para uma corrida decidida na última prova do campeonato. Ótimo que isso aconteça. Muito melhor do que campeonatos, são corridas. E isso foi o que se provou em Interlagos, por causa de uma atuação individual, que eu acho que pode... Eu saí de Interlagos conversando com algumas pessoas e dizendo, será que nós temos a dimensão do tamanho do que nós vimos aqui hoje? Será que a gente vai precisar da mídia nos empurrar que essa corrida foi histórica, ou será que a gente deve aqui, já saindo agora, aqui no calor dos acontecimentos, onde normalmente a gente pode até tender a exagerar, mas será que nós não temos uma oportunidade aqui entre nós de reconhecer, de parar um pouco e se beliscar e valorizar que o que a gente viu aqui é como alguns citaram, é um Donington Park 93, enfim, é alguma coisa Mônaco 84, né? O que a gente viu nesse domingo? Qual o tamanho disso que a gente viu nesse domingo? Eu acho que a gente pode ter, já foi colocado aqui no programa, né, muito bem colocado até, de que a gente na pista, a gente tem uma outra absorção dos fatos. Quando a gente está na pista, a gente absorve tudo de uma outra maneira, às vezes menor, às vezes muito maior do que elas realmente são. Talvez revendo a corrida, eu até faço uma sintonia fina. Mudar de opinião eu não vou. Não acho que uma corrida no VT vai fazer isso. Mas por mais que se mude, eu estou convicto de seguir essa posição. Acho que vamos levar com a gente o que vimos em Interlagos pro resto da vida. Essa vai ser uma daquelas corridas citadas muitos anos para frente. Uma das atuações individuais a serem citadas daqui a décadas, talvez. Ou muitos anos, talvez. O dia em que um piloto fez chover para não cair no trocadilho absurdo e inevitável até. Mas o dia em que o piloto fez uma corrida absolutamente genial. Talvez muito também pela postura que ele teve. Apesar da genialidade das ultrapassagens, do local das ultrapassagens, da impetuosidade das ultrapassagens, e sobre quem foram feitas algumas das ultrapassagens, que isso também tem que se contar. A ultrapassagem sobre o Rosberg na Curva do Sol, para mim, foi algo de si. Aquilo foi um tapa na cara. O piloto que toma um tapa na cara, embora eu já tenha dito da questão de aderência, tecnicamente talvez seja até melhor fazer ali por fora do que fazer por dentro. Mas quantos tiveram essa ousadia? Quantos arriscaram fazer isso? Quantos compraram? Quantos pagaram essa aposta? Porque é muito fácil a gente falar. Não, faz por fora ali onde tem mais água. Mas a prática talvez seja muito diferente. Então, quantos foram até ali? Quantos tentaram aquilo ali? Muito poucos. E com o sucesso que ele teve, com o sucesso que esse menino teve, eu sem dúvida nunca tinha visto. De todas as corridas que já fui em Interlagos ou assisti pela televisão, ultrapassagem na Curva do Sol por fora, independente de chuva ou não, é uma coisa estranha para mim. É uma coisa que me surpreendeu positivamente. E não só essa, e todas as outras que foram acontecendo. Uma ultrapassagem na nossa frente, agora não vou me lembrar sobre quem, talvez Thiagos, que estavam lá, ou até a própria Bárbara. Sobre o Carlos Sainz, que ele vem de trás, mas ele tá assim, no mínimo 3 carros atrás do Sainz, em termos de distância. Ele tem uma distância ali de uns 3 carros atrás do Sainz. E ele consegue fazer a ultrapassagem pura e simplesmente, claro, tinha um pneu melhor, mas pura e simplesmente, tendo o arrojo, que é a palavra mais gostosa, mais bela palavra do automobilismo, talvez. O arrojo de conseguir segurar o carro, de conseguir jogar o carro de uma distância lá de trás e conseguir fazer a ultrapassagem. Então, o tamanho da atuação que eu queria já jogar para vocês, deixando com que o ouvinte
talvez até aquele que foi a Interlagos mesmo, pare e pense. Né? O tamanho do que a gente viu em Interlagos pode ser muito maior do que o que a gente está achando. Né? Vamos tentar, sem precisar da imprensa, fazer esse tipo de dimensão. Por mais que a gente corra o risco de errar. Né? Eu acho que sim. Eu acho que essa, em termos de atuação individual, é uma atuação para ficar na história da Fórmula 1 mesmo. A gente usa muito a palavra história da Fórmula 1. Né? E eu sempre digo, qualquer corrida entra para a história da Fórmula 1. A história da Fórmula 1 ela é de estatística, ela compõe número de grandes prêmios, número de vitórias, como o Hamilton atingiu também nesse Grande Prêmio do Brasil. Tudo, se a gente quiser usar a palavra história, a gente usa. Agora, existe a história com H maiúsculo e existe a história pura e simplesmente das estatísticas. Embora não, né, nada contra as estatísticas sempre trazidas aqui pelo JR. Aliás, eu não sei se essa semana tem ou não. Mas o que a gente viu, eu acho que sim. É uma coisa de não esquecer, de ser lembrada por muitos, de quem esteve lá, guardar e poder dizer, e poder reconhecer, e poder rever, e poder sempre ter o tamanho do que foi feito. De 15º para aqui, vou encerrar apenas com isso. Né? Algo que já até esbarrei aqui no programa hoje. Né? De 15º para terceiro, é uma coisa que a Fórmula 1 deveria se colocar se fazendo a seguinte pergunta. Né? Por que o talento de um piloto pode ser exercido de uma maneira tão nobre com pista molhada e por que está tão difícil ter esse tipo de atuação com pista seca? A pista molhada, claro, ela vai sempre nivelar. Sempre. Né? E eu acho que nivela por cima, muito por cima. Mas por que a distância está tão grande? É o que eu estou querendo mostrar para o ouvinte. Por que está tão grande a distância entre o que o cara fez na chuva e o quão difícil, quase impossível, é ele fazer isso com pista seca? Era para se estudar o que a água limpa. O que é a água limpa, para usar agora uma expressão também, um trocadilho? O que é a água limpa? O que ela varre? O que ela tira? Que a gente pode, se não tirar, pelo menos atenuar quando ela não vier. Essa é para pensar na cama. Essa vai pensar na cama. Não sei se Bárbara Franzin ou o Thiago Santa Rosa tem a resposta para essa sua pergunta. Não sei se o corpo técnico da Fórmula 1 tem a resposta para essa sua pergunta. Mas realmente... Eu tenho uma leve aqui, um leve insight, assim, que a chuva faz desligar alguns componentes aí tecnológicos e também faz com que as ultrapassagens tenham que acontecer na raça... tenham que os pilotos arriscarem um pouco mais, como foi o caso do Verstappen mesmo. Então, para mim, assim, um caminho é justamente esse, mas dá para pensar bastante na cama, porque, afinal de contas, né, a gente tá aí na véspera do feriado, como os amigos estão falando aqui no nosso chat. Então, além de curtir o programa, dá para pensar um pouquinho antes de dormir, dá para acordar um pouco mais tarde, mas eu acho que seria mais ou menos esse o caminho. E Campos, eu tive a sensação também lá no autódromo de que a gente estava presenciando algo muito especial. Até eu estava aflita uns dias antes da corrida, porque eu não sabia se eu ia conseguir ingresso ou não. No final deu tudo certo, porque eu não fui nas 2 corridas que o Massa venceu aqui. E eu falei, pelo menos na despedida eu tenho que ir. Mas assim, foi... Ok, teve todo esse momento, mas teve coisas a mais. E eu acho que foi uma prova que a gente... vai lembrar por muito tempo, vai ficar gravado sim pelo que o Verstappen fez, por essas tentativas dele de mudar de traçado, e desde o primeiro safety car ele já fazia isso. Eu subi lá na fanpage do Velocidade um videozinho que eu fiz, bem amador, gente, né? Dele no S do Senna, já na primeira vez que o safety car saiu, já passando o Raikkonen ali como se não fosse nada, e era só o começo aí de grandes ultrapassagens que viriam a acontecer. Então eu tenho certeza que essa prova vai entrar para a história, assim como muitas outras, né, que a gente já viu de pilotos atuando na chuva, até o próprio Barrichello, que teve desempenhos incríveis, enfim, pilotagens históricas do Senna também, de uma infinidade de pilotos, né, acabei citando só os brasileiros, mas eu acho que foi, ok, super clichê, mas é um divisor de águas aí para o próprio Verstappen mesmo, essa corrida que... Foi o que eu também comentei, que quem não gosta agora se vê um pouco obrigado a engolir, quem gosta fica bem feliz porque já tinha uma simpatia pelo piloto. Então foi bem interessante e bem legal de presenciar esse momento. Assim. Eu acho que é uma prova que eu vou guardar comigo assim por muitos anos e fico feliz para apagar a decepção do GP de 2015 também, que foi bem ruinzinho.
O Leandro JF nos escreveu: Verstappen foi supremo, faltou voltas para ele conseguir a vitória, mas fez uma corridaça, assim como o Lewis, que em momento algum se sentiu ameaçado e não cometeu nenhum erro. Ainda sobre o Max Verstappen, nos escreveu aqui o Fabrício Dutra, mas para nossa felicidade, quando resolveram enfim começar a corrida, havia o Max Verstappen que andou muito, chegando rápido nos carros e decidindo nas ultrapassagens. Com certeza valeu por tudo que passamos, foi uma grande atuação do menino. Eu também sei com esse sentimento, Fabrício. Nem lembro mais do safety car, nem lembro mais de tudo que aconteceu. Tamanho foi a felicidade. Foi, exato. Isso apagou, a corrida foi tão grande que ela apagou as dificuldades. Isso é ótimo, isso foi muito bom. O Samuel, que não nos escreve muito, estou muito feliz de ter recebido o e-mail dele, diz pra gente: o Verstappen dando show e o Rosberg se garantindo e o Hamilton se mantendo vivo na briga, realmente muito bom. O Eduardo Melo: esse holandês fez a corrida valer a pena. Interlagos parecia que estava no centro de Amsterdã. A galera vibrava com o moleque. Ontem o Verstappen me ganhou como torcedor. E Eduardo, no setor G tinha holandeses. Holandeses mesmo, com bandeira nas costas, um casal de holandês que não falava nada em português. E o pessoal da torcida G... Conversei com eles após a corrida, Raposo. Eles estavam saindo juntos ali, eles estavam absolutamente eufóricos, com um sorriso de uma ponta a outra, vieram para a corrida e descreveram a corrida inteira para mim. Não, porque foi para terceiro, depois foi para quinto, aí caiu para 15º, conseguiu subir, e eles não paravam de rir. Era uma coisa absolutamente fantástica, os holandeses lá. Olha, Raposo, Fábio Campos e Bárbara Franzin, a gente viu, como eu falei lá no início do programa, a história sendo feita. Eu estava aqui pensando antes do programa, aliás, é tão bom a gente ver uma corrida dessas que nos faz pensar mais a respeito sobre situações que aconteceram ao longo dos anos na Fórmula 1. Não é só o fato em si, o êxtase dessa paixão que é o automobilismo faz rememorar todas as coisas boas que já passamos. E eu começo a pensar assim, nossa, vamos ver, o que o Max Verstappen fez em Interlagos? Tem comparação? Com alguma coisa que foi feita em Interlagos? Muito difícil de lembrar. É muito difícil. Eu só consigo lembrar de uma. Eu lembro com facilidade. Do Schumacher, que não chegou aos pés dessa, que é do Schumacher, que foi uma histórica em 2006, mas que em termos de atuação, essa ainda ganhou. Essa de ontem ganhou, essa de domingo ganhou. E fora que assim, condição muito adversa de pista e um carro que teoricamente, vamos dizer assim, as condições acabam se igualando com chuva, mas era um carro que estava de igual para igual com as Mercedes, se não fosse talvez um erro da Red Bull de ter parado e trocado os pneus. E eu coloco talvez porque sempre lembro que quem guia o carro é o piloto. Então quem vai pro box, quem entra no box é o piloto. Se ele achar que dá também para colocar um pneu diferente, ele vai entrar e aceitar a ordem da equipe. Senão ele vai questionar e vai querer ficar na pista. Tem esse ponto. Não vamos achar só que é a Red Bull que mandou e ponto final. O piloto tem esse tato também. Mas seguindo com o comentário sobre o Verstappen, é uma das maiores atuações individuais que já se viu na história da Fórmula 1. É de momentos que ficam marcados na história do automobilismo, histórias que passam pela vitória do Vettel com a Toro Rosso, a primeira volta fantástica de Donington Park, do Ayrton Senna, a vitória do Rubinho no Grande Prêmio da Alemanha, por mais que não teve ultrapassagens, mas ali aqueles momentos finais com chuva e ele com pneu de pista seca também, uma emoção muito grande, sabe? Coisas que mostram, e assim, essas são alguns exemplos. Temos outros exemplos, mas que
eu peguei justamente esses porque tem a ver com a condição até da pista. E esse menino conseguiu mudar opiniões durante a corrida. Gente que estava ali na arquibancada via pessoas antes da prova falando, mas o Verstappen é muito afobado, mas o Verstappen ainda é um garoto, sabe, comete muitos erros, e as mesmas pessoas que foram passionais nesses seus comentários, ao final dela foram passionais também e se derreteram a ele. Nossa, ele pilota demais. Nossa, o que eu vi o Verstappen fazendo hoje foi igual o Senna. Esse holandês é muito bom. Então, assim, ele conquistou. Ele fez toda a atração para o público presente com as suas ultrapassagens, com o seu jeito de pilotar totalmente diferente. Isso é importante frisar. Ele achou um jeito que os pilotos da Fórmula 1 tão acostumados, tão experientes, não sabiam lidar, e isso talvez ele achou porque ele ousou, como disse Fábio Campos, e provou que dá para fazer diferente sim. Então, o Max Verstappen, essa prova vale até mais, na minha concepção, que a vitória que ele teve no GP da Espanha. Se você for há alguns anos perguntar, da temporada de 2016, primeiro eu vou lembrar do GP do Brasil. Depois eu falo do GP da Espanha. Muito bom, Rosa. Tomara que isso aconteça com todos, né? Tomara que a atuação seja, se só a performance se sobreponha ao resultado. Que foi maravilhoso na Espanha, foi histórico, foi a primeira corrida dele na equipe, isso nunca pode ser esquecido. Mas a performance, né? O que esse menino, você colocou aí, essa questão da reação das arquibancadas, né? O que esse menino me fez passar naquele autódromo no domingo, nenhum piloto nunca fez passar, né? É impressionante como ele eletrificou. Eu não sei se a arquibancada inteira, mas pelo menos aqueles ali que estavam em volta, nós que estávamos ali, né? Muito perto, e gente que, não estou falando de nós entre amigos, não. Gente ali que eu nem conhecia, que a gente, né, apenas se acostuma a olhar por estar ali sentada próximo a gente. O que eletrificou a atuação desse menino nas arquibancadas, o que as pessoas pulavam, o que tinha gente... Eu acabei de citar aqui a questão do palavrão. Eram os palavrões no sentido de, meu Deus, né, que coisa. Né? Então, isso é muito legal, isso é muito bacana, isso é muito... isso traz o cara de volta para uma arquibancada. Né? Viver isso faz o cara... Né, o Raposo aí colocou muitíssimo bem. Você esquece ali naquela hora... Né, que você está molhado há mais de 7 horas, que você está hiper cansado, que você, né, já passou por outros 2 dias de intenso sacrifício físico, enfim, a questão financeira, tudo vale. Isso consegue fazer com que tudo isso valha. O sentimento em que se sai da pista é uma coisa que muita gente talvez não consiga maturar na própria cabeça, não consiga se fazer a própria leitura disso, né, de como vive isso, mas o sentimento em que se sai da pista é uma coisa absolutamente... É o carimbo da corrida, né? A melhor análise que você pode fazer de uma corrida é o sentimento com que você sai da pista quando você está nela. E a mesma coisa vale, como colocou muito bem o e-mail do André, né, do André do Pau, como a gente carinhosamente o chama, é a questão da comparação dos pilotos. Quem foi o vitorioso em Interlagos? Quem foi o vitorioso? Um piloto que ficou a corrida inteira numa chatice tremenda na frente, né, sem ser buscado por ninguém, sem ser pressionado por ninguém. Um outro que me parece, né, que eu começo a enxergar como aquele boxeador que já tem uma vantagem na luta, mas parece que vai ganhar o cinturão, sendo espancado nos últimos rounds pelo seu rival, né, lutando contra ele num ringue de boxe, né, parece aquele piloto que encostou nas cordas, né, não sei se porque quis ou porque não tem capacidade, encostou nas cordas, colocou os 2 braços em frente à cabeça, enquanto o outro massacra, mesmo com o gongo quase soando e quase dando a vitória para esse que está nas cordas, o outro está massacrando. Tomara, eu espero realmente, né, que esse gongo tem um timing um pouquinho diferente. Falamos sobre isso já. Né? Mas quem saiu de Interlagos quem saiu maior de Interlagos? Né? O punho cerrado do Verstappen, ao cruzar a linha de chegada, ao passar a linha na reta oposta, o punho cerrado mesmo, alto, braço esticado, comemorando, me fez pensar naquilo que eu sempre bato na tecla, né? Do piloto sair com a sensação de que foi piloto,
não de que conduzia um carro ali com as estratégias, a temperatura dos pneus à perfeição, passeou no domingo, aquela expressão que gostam de falar, de ponta a ponta, né? Devia ser proibido ganhar de ponta a ponta no automobilismo, o ouvinte entenda o que eu estou querendo dizer, né? Quem é que saiu mais satisfeito? Quem se divertiu? Quem foi mais piloto? Quem viveu mais a Fórmula 1 nesse final de semana? Sem dúvida nenhuma, foi o menino que chegou em terceiro. É a primeira vez que o pódio deveria ter sido redimensionado. Deveriam ter colocado o terceiro degrau, aquele ali da direita, para quem está vendo, mais alto do que o degrau do meio. E isso sem se esquecer que essa maravilhosa prova do Verstappen foi enfatizada nas últimas 15 voltas, né? No início ele andou, fez ultrapassagem, andou próximo das Mercedes, mas era uma atuação muito boa, não fora do comum. As 15 últimas voltas talvez tenham sido fora do comum. E até por isso, Raposo, eu respeito a sua opinião. Acho que 2006 também vibrei muito com o que o Schumacher fez, mas o Verstappen conseguiu, em um menor espaço de tempo, fazer algo ainda mais espetacular que o alemão. Ricardo Bannerman diz o seguinte: depois que liberaram a boiada, vimos que o piloto de ponta não desiste dessa boiada. Um novilho já mais uma vez se mostra selvagem, Max Verstappen. Max fez Interlagos perder o juízo com suas ultrapassagens videogâmicas. Ver ao vivo é impressionante, pois seja no mergulho ou no fim da reta oposta, parecia que ele encontrava gripe, asfalto e pressão correta de freios. Não importa se a defesa seja por dentro ou por fora, Max passaria de qualquer forma. E eu confesso que a do mergulho foi a que mais impressionou, já que o Fábio Campos confessou a da curva do sol. Eu só não lembro do mergulho quem foi a vítima, mas aquela do mergulho realmente... Eu acho que a que mais me impressionou, talvez até visualmente ali, foi aquela na nossa frente mesmo, né? Do que você falou que foi o Carlos Sainz, que ele tinha 3, 4 carros atrás. Né? Mas foi o Toro Rosso, com certeza. Sim, eu acho que foi o Sainz, mas poderia ser o Kvyat. Não, foi o Sainz, porque o Sainz estava muito bem, né? Estava entre o pelotão da frente, enfim, participou daquela escalada. O Kvyat, eu não sei se ele veio a Interlagos, ele veio, enfim, não sei. Agora, eu acho que foi o Sainz porque ele tava... Veio o Sainz e andou bateu, muito bem. né? Veio e estava junto com o Palmer em algum lugar. Exatamente, verdade, bem lembrado. Então, eu só queria deixar isso pro ouvinte. Aliás, eu achei interessante esse negócio do pódio, né? Era no dia de fazer uma imagem, assim, uma montagem, né, de colocar esse menino mais alto do que o Hamilton, sem colocar deméritos pro Hamilton, né? Porque o que ele fez absolutamente esmagou qualquer outro que estava na pista. A gente tem tô ouvindo vocês falarem aqui, pensando, né? Primeiro, olha a diferença de atuações do Verstappen, por exemplo, pro talvez virtual campeão do mundo, né? Ou para aquele que tem o título mundial, embora ainda não definido, mas praticamente no seu colo, ou muito próximo dele. Olha a diferença de atuação dos dois, né? Olha a diferença de agressividade dos dois. Não estou querendo dizer que o outro, né, tinha as mesmas condições, não sei o que estava acontecendo, enfim, como eu falei, eu não sei se é o boxeador que deixa ou se é o boxeador que não tem capacidade, não sei. Mas é o boxeador nas cordas, enquanto o Verstappen fez o que fez. Mas eu estou só colocando para o ouvinte pensar, sem querer julgar um ou outro, né? Mas apenas olha a diferença de grandiosidade do que aconteceu entre um piloto, né, que está à parte nessa questão da matemática e o que está sendo campeão do mundo, praticamente com as mãos no título mundial. Né? A gente tem 2 pilotos hoje, né, que são absolutamente... que conseguem quebrar uma estrutura já montada, que conseguem chegar de uma maneira tão impactante. A gente tem Marc Marquez na MotoGP e Max Verstappen na Fórmula 1, embora um já com muito mais conquistas do que o outro, um já... Acho que os dois estão comprovados, né? Mas um já foi lá e carimbou em forma de título, o outro não precisa disso para ser grande. Claro que isso vai ajudar, né? Mas a gente tem 2 fenômenos hoje no motociclismo e no automobilismo que eu considero uma sorte, como foi colocado aí já antes nesse programa. É uma sorte que a gente pode vivenciar isso, que a gente pode experimentar 2 pilotos que chegaram absolutamente quebrando mesmo, destruindo as estruturas e conseguindo se impor num meio em que a gente achava que era de um jeito e eles estão mostrando pra gente que não é exatamente como a gente pensava. Bom, tem um ponto aqui que eu acho que a gente ainda não mencionou e o grande Nick Tim que apareceu aqui no nosso chat, ele falou sobre a salvada do Verstappen, né?
na subida ali do café, que ele quase foi pro muro, rodou ali, mas conseguiu segurar. E também foi um momento sensacional, assim, porque um pouco antes eu tava pensando, né, que eu comentei, ou vai dar certo ou pode dar muito errado. Mas assim, a habilidade dele também de conseguir salvar aquela manobra e seguir na corrida sem nenhum problema foi fantástico, assim, só por aquilo já valia muitos pontos e pelo que ele fez depois ainda foi mais fantástico ainda. Então acho que é um ponto que a gente não pode deixar de mencionar aqui. Assim como o Rosberg também conseguiu dar ali uma salvada no carro, que também foi de arrepiar, assim. Eu imaginava que os dois, por muito pouco, não bateram. E tem uma pergunta aqui que o Bunnyman faz para Thiago Raposo. E se me permite, Bunnyman, eu vou repassar para a Bárbara Franzin, que a minha resposta você já sabe. E foi Bárbara Franzin que ficou meio em cima do muro da última vez que tratamos deste assunto. A pergunta do Bunnyman é: Max Verstappen é uma promessa ou já é uma realidade? Eu fiquei no muro. Eu adoro que você lembra das minhas respostas, porque às vezes nem eu lembro. Mas nesse caso, eu fiquei, talvez, né? Mudaram ele, tiraram o Kvyat, deveriam esperar. Mas eu acho que é uma realidade já. Olha o que a gente assistiu ontem, ao vivo, sabe? O que ele fez nessa corrida, e eu acho que foi realmente o divisor aí, essa prova, né? Quem não gostava começou a admitir, quem já gostava admitiu e ficou bem feliz, assim como a Fabrícia, que desde o começo bate na tecla do Verstappen, apoia aí o menino, fala que ele é bom, que a gente tem que dar essa chance a ele. Eu acho que foi um pouco até de birra, assim, de ter tido essa troca no meio da temporada. Eu senti como uma injustiça com o Kvyat, que sumiu desde então, né? A gente não tem visto mais o Kvyat fazendo qualquer coisa, assim, muito de destaque na Toro Rosso, e pode usar como exemplo o Carlos Sainz, que estava no quarto lugar muito bom até ter sido superado por carros que eram melhores do que o dele. Então foi bem complicado assim, e hoje eu já consigo admitir que, ok, apesar de se eu fosse o Helmut Marko, eu não teria esse tipo de atitude, eu esperaria até o final da temporada, mas foi acertada, porque a gente tem visto aí desempenhos, e não só a vitória, mas o que a gente assistiu ontem. Então, sim, é uma realidade, Bunnyman. Pronto, agora não estou mais em cima do muro, admiti, e Thiago Raposo não vai mais me pentelhar sobre este assunto. E eu até queria falar bem rapidamente, eu acho que vocês estão pegando a questão de uma forma errada, porque certas coisas, a realidade é palpável, e o que eu vi em Interlagos ontem ainda, que a gente está gravando e ainda é segunda-feira, não existe para mim, não existia até então para mim. Então, se aquilo for realidade, que seja realidade também em Abu Dhabi. Eu acho o seguinte, o conceito de promessa, eu acho, mano, mas quando a gente vê um piloto bom, e a gente se pergunta se ele vai conseguir vingar na Fórmula 1, né? Isso sim é um conceito de promessa, é um piloto que começa numa equipe pequena, né? Agora, quando um piloto, na maior categoria do planeta, faz a atuação que vale a prova, porque é preciso entender que nós não estamos discutindo uma corrida boa pelo conjunto dos 22 carros, nós estamos discutindo um piloto construir uma corrida, um piloto carregar uma corrida nas costas, e o quão raro é isso, né? Se isso não é realidade, o pessoal, me acordem então quando a corrida começar, ou quando o dia começar, porque eu quero estar presente quando a realidade chegar. Porque se isso não é realidade, né, o piloto conseguir, na maior categoria de todos, fazer a atuação que vale uma corrida inteira, né, não sei mais o que é. Então, é pura realidade. Você pode até dizer que a sua pergunta está no sentido disso vingar para o resultado de título mundial, né? Mas eu começo a achar que isso é irrelevante. Se o Max Verstappen continuar a fazer o que ele está fazendo, ele sai da Fórmula 1 como um Ronnie Peterson, como um Gilles Villeneuve, que são pilotos que não ganharam o título mundial, mas são absurdamente exaltados pelo brilhantismo que deram em construir a história dessa categoria, né? É uma coisa de que, claro, né, isso não vai acontecer todo final de semana, né? Tomara que isso aconteça em Abu Dhabi, como disse o Rosa,
mas se ele continuar, né, mesmo que não todo final de semana, mas ter atuações semelhantes a essa, não precisa ser nem melhores, né, o título mundial passa a ser irrelevante, entre aspas, para ele ser lembrado muitos anos. Lembrando que Ronnie Peterson e Gilles Villeneuve não guiaram na era das redes sociais, né, não guiaram na era da informação, não guiaram na era dos vídeos, né, do armazenamento tecnológico e digital, né, que transporta o que a gente tem para o futuro infinito. Eles não guiaram nessa época. O que o Verstappen está fazendo vai estar facilmente registrável. Não sei se vão permitir acesso, mas vai estar facilmente registrável para todos os tempos. Então, o título mundial passa a ser um detalhe. Se ele continuar brilhando dessa maneira, ele entra na galeria dos grandes pelo braço. Tomara até que o título venha, porque, enfim, vai ser uma coisa que não é possível que alguém vai questionar. Acho que não. Tem piloto que pode ser até questionado, em certa maneira, por ser campeão do mundo. Eu acredito que se ele chegar numa disputa de título, ele já chega com a credencial de grande piloto, não vai precisar do resultado para bater o carimbo, não. O Marcus Octoner exalta aqui, né, como o Verstappen freava. E para fechar, o Diego Maulana que nos escreve, o Diego Maulana que sempre tá de olho na gente, escutando geralmente no ao vivo, resolveu escrever. Também. Tá aqui hoje. E a gente agradece bastante o Maulana, porque a gente adora receber os e-mails. Ele diz: que corrida absurda desse garoto, foi uma aula de pilotagem, um verdadeiro show para quem gosta do esporte motor. Mesmo no asfalto encharcado de Interlagos, ele demonstrou arrojo, audácia e um controle fenomenal do seu carro. Aquela segurada que ele deu na entrada da reta principal é coisa de quem sabe, de quem tem talento absurdo. Foi um deleite vê-lo em ação, mesmo que o conforto do meu sofá. Apesar das críticas que ele recebe, gosto do seu estilo e com o tempo acredito que ele vai amadurecer, se tornando um piloto ainda melhor. Como muitos dizem, é um cara que pode trazer novos ares para a categoria. Espero que isso realmente ocorra. E eu também, Maulon, eu espero que essa juventude que está chegando, o próprio Esteban Ocon, que vai ter condições melhores na temporada seguinte, o próprio Lance Stroll, que é o Williams, deixe de usar só 4 motores e que com o dinheiro dele consiga, sabe, dar um salto e voltar a tentar, sabe, ser uma equipe que a gente conhecia e que o Lance Stroll possa mostrar. Então eu realmente espero que essa molecada que esteja chegando deem essa renovada, porque o Fábio Campos disse muito bem em seus comentários de que o pessoal que estava lá parece que não tinha muita vontade de fazer ultrapassagens, ou não sabia, era uma geração que não ultrapassava, e ele chega para mostrar que dá a manobra do México dele, muito sensacional para cima do Nico Rosberg, onde ele erra, espalha, mas ele tentou. Muitos outros pilotos nunca tentariam, nunca ousariam, porque teriam o conceito na cabeça de que aqui não dá, não vou tentar. Mas ele tentou. Deu certo? Não deu, mas ele tentou. E é assim que ele segue construindo a história dele na Fórmula 1. E a gente tá aqui batendo palma.